Agora quero tratar com mais carinho, com mais detalhe, essa figura tão importante chamado encarregado de dados. Vamos ver um pouquinho sobre ele. Essas peculiaridades aqui do DPO. Observe, olha aqui essa pergunta. Em caso de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? No caso de descumprimento de alguma regra, de algum princípio, quem é responsável? É o DPO ou é o controlador? Ou é o operador? Quem é o responsável? A responsabilidade de tratamento de dados é do controlador, que é a igreja, e do operador. Agora, o DPO, quando a igreja, a organização, não está de acordo com as regras, não quer cumprir os princípios norteadores da lei, o DPO é que paga a conta? Não. O DPO não paga a conta, porque quem é a dona dos dados é a controladora, porque ela tem um consentimento, tem a base legal. Se fugiu alguma regra, se quebrou algum princípio, o DPO fica fora, porque ele é uma figura importantíssima, mas ele não pode ser responsável civil, criminalmente e outros fatores, a não ser que a falha seja do lado dele, porque ele também tem responsabilidades diante a controladora, diante o operador, a fazer valer. Ele tem responsabilidades, como também tem os seus privilégios. Uma outra pergunta: quais organizações e empresas precisam indicar esse profissional? Quais as empresas, quais as organizações que precisam indicar o DPO, o encarregado? A lei, nossa lei, a LGPD, diz que toda e qualquer organização, todo e qualquer tratador de dados, controlador de dados, ele é obrigado a indicar. A nossa lei, para ela, é obrigatório toda igreja ter um DPO, um encarregado. É até bom porque tira os pastores dessa grande responsabilidade. De repente o pastor não tem conhecimento de TI, certo? É melhor para ele. Ele é o responsável pela instituição. Ele é o gestor da instituição. Mas a instituição tem essa figura tão importante. Tão importante. E alguém me perguntou, eu preciso reformar o meu estatuto para colocar um encarregado de dados? Se você quiser, até pode. Mas o que eu recomendo é que o estatuto seja reformado e lá no primeiro artigo que fala das finalidades, do propósito da instituição e em que ela está baseada na Bíblia Sagrada, ela está baseada na Constituição Federal, no Código Civil e também na Lei 13.709. Então, a igreja está em conformidade com essas leis. Eu preciso reformar o estatuto e colocar isso aqui. Se quiser colocar essa figura lá na diretoria, por exemplo, pode, não tem nenhum problema. Essa figura aqui é obrigatório para toda e qualquer organização ou qualquer pessoa natural que queira tratar dados. É preciso ter um responsável por esses dados. Agora, outra pergunta que não quer calar. Quem é que pode ser o encarregado de dados? Quem é que pode ser? Qualquer pessoa. Na lei da Europa, que é o regulamento europeu, lá não é obrigatório ter o DPO. Não é obrigatório, só se quiser. Agora, a lei brasileira é obrigatória. Lá também, se tiver o DPO, agora lá tem que ser qualificado. Aqui no Brasil, a lei flexibilizou. É bom que seja qualificado uma pessoa especialista em TI, uma pessoa que entenda bem de tecnologia. Quanto melhor for o encarregado de dados, mais preparado, mais qualificado, é melhor. Agora, se não tiver esse profissional, se a associação ou a igreja não puder pagar, não tiver como pagar, porque esse encarregado é pago. Normalmente pago. Porque se for uma igreja com maiores números, com maior quantidade de membros, se for uma empresa com maior quantidade de funcionários, é preciso ter um encarregado exclusivamente, vai viver disso. E ele tem uma capacidade para mexer
com essa questão? Ele talvez seja graduado, formado em TI. Então veja só, quem é que pode ser? No Brasil a lei flexibilizou. Pode ser um profissional, especialista, e pode ser uma pessoa que não tenha nenhuma qualificação acadêmica, mas que entenda. Tem que ter entendimento dessa área. Quanto mais preparado, melhor. Uma outra pergunta. O que é melhor? Um encarregado de dentro ou um encarregado externo? Você pode estar se perguntando, o que é melhor? A igreja colocar um DPO de dentro dos seus quadros, dos seus membros, ou um DPO encarregado de fora? A lei não fala nada sobre esse assunto, se é fora ou se é dentro. Ela flexibiliza e deixa a critério da controladora. O controlador de dados tem esse direito, tem essa prerrogativa de colocar alguém, pode ser interno, de dentro dos seus quadros, ou pode ser de fora. Uma pessoa especializada, que seja fora. E esse DPO pode ser uma pessoa jurídica ou pode ser uma pessoa física, pessoa natural. Agora vejamos nós. Vamos ver. Tem mais uma pergunta que eu quero falar. Esse controlador de fora é melhor para a igreja? Ou o controlador interno é melhor para a igreja? Por exemplo, se o controlador for de dentro da igreja, dentro do quadro dos seus membros, é melhor porque ele tem mais facilidade dentro da organização. Ele já conhece o dia a dia da organização. Ele já tem acesso à diretoria, ele já tem acesso a algumas informações rotineiras da igreja. Ele já tem alguma habilidade dos atos sigilosos, de dados sigilosos da igreja, como é que é o dia a dia da igreja. Então, esse encarregado de dentro, eu acredito e até indico que se tiver um profissional graduado, que tem habilidade com tecnologia da informação, prepare ele melhor e escolha essa pessoa. Se você vê que não tem uma pessoa qualificada, tem cursos de especialização para encarregado de dados. E a internet está cheia. Então, de dentro é melhor para a igreja. A pessoa já tem um costume, já tem habilidade, já tem o convívio com os irmãos, com a membresia e fica melhor. Uma outra questão. A controladora, que é a igreja, pode sofrer sanções por não indicar o encarregado, caso a sua igreja não queira indicar uma pessoa para ser responsável pelos dados, encarregado dos dados, para ser essa figura que tem contato com o titular, tem contato com o operador, tem contato com o controlador e tem acesso à agência nacional. Qualquer problema que ocorrer, a agência nacional vai entrar em contato com o carregado dos dados. É essa pessoa, essa figura que a agência nacional vai procurar. Agora, a pergunta que não quer calar é essa aqui. Quais as sanções que a igreja pode ter a não indicar ou por não indicar um encarregado de dados? São várias. Porque está na lei. Na cabeça do legislador, ele entendeu que é obrigatório a organização religiosa, a empresa ou todo tratador de dados, ele é obrigado a ter um DPO. Então, há sanções. Primeiro, está em ilegalidade. Está quebrando um dos princípios basilares da Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, existe atenuantes? Tem atenuantes. De repente, você vai ser fiscalizado por não ter o encarregado de dados. E quais serão os atenuantes? São vários. Por exemplo, a minha organização é de menor porte. Nós não temos como arcar com isso. Nós moramos distantes de grandes centros, a tecnologia aqui não é boa, a internet aqui não é boa, nós não temos acesso a essas informações. Isso é atenuante? Pode ser atenuante. Poder aquisitivo da empresa, o poder aquisitivo da organização são atenuantes. Mas isso não quer dizer, a lei fala sobre as atenuantes. Por ausência de DPO, existem as atenuantes, poder aquisitivo, localidade e outras questões. São atenuantes. Mas isso não priva de sanções. Há sanções, sim, pela ausência de um encarregado de dados.